Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI. Conversão é um caminho libertador. O que é que você pensa disso? Você acha que, de fato, quando a gente se converte, a gente se liberta, mas do quê? Precisa libertar de alguma coisa para entender que, de fato, é conversão, né? O nosso convidado disse que a conversão é uma transformação. Você concorda com isso? Acredita que, de fato, a conversão é essa transformação? Muito bem, a gente vai continuar daqui a pouco conversando um pouco sobre isso, porque tem os pedidos para a gente atender dos nossos irmãos e irmãs, como, por exemplo, do Odílio Francisco Lopes da Costa. Ele é de Inhumas, lá em Goiás. Ele tornou-se novo sócio aqui da Rede Século XXI. Ele pede oração por ele mesmo, pede pela cura, conversão de todo mal e pede também oração por toda a sua família. A Viviane Borges Silva, de Rio Paranaíba, em Minas Gerais, ela também tornou-se nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado, Viviane, que Deus abençoe. Ela pede oração por Robson. A Mara Cordeiro Cavalcante, de Escada, em Pernambuco, também ela é sócia e ela tem o seu grupo de devotos aqui. Também parabeniza o padre Eduardo, deseja muita força e muita saúde para ele. Daqui a pouco a gente encaminha, viu, essas intenções para ele. A Delfina Rosa Dal Ponte Bádio, ela é de Adamantina, no interior de São Paulo, deseja participar do sorteio do livro do Beto Ieso. Claro, todos vão participar do sorteio. A Cleonice Martinez, ela é de Campinas, aqui no interior de São Paulo, ela também pede oração pelos netos. Gabriel Guilherme vai prestar um concurso domingo, né? O Guilherme vai prestar esse concurso. E também ela pede pela vida do padre Eduardo. A Luzia de Lima César, ela é de Três Rios, no Rio de Janeiro. Ela pede oração pelo neto Darley César Bastos e pede pela sua saúde e por toda a sua família. A Nelita Veiga de Jesus, ela é de Macaúbas, lá na Bahia. Ela pede oração pela saúde de sua mãe, Maria Rosa Veiga. Ela diz que ela é cega e pede pela saúde dela. Claro, vamos rezar pela dona Maria Rosa, que Deus dê ela muita força, não é? Muito sustento. A Magda Aparecida Lussari Andreato, ela é de Araras, no interior de São Paulo. Ela pede por ela mesma, por sua saúde, pela sua viagem que vai fazer. Pede também por todos os seus familiares. A Juliana de Pinho Cavalcante, de Monsenhor Tabosa, no Ceará. Ela pede por ela mesma e também por toda a sua família. Olha, nós temos aqui também alguns outros pedidos. Algumas intenções aqui pelo Padre Eduardo em ação de graças. Todos esses pedidos aqui, além dos que nós recebemos no WhatsApp, todos pedem pela saúde do Padre Eduardo. São, por exemplo, a Maria Sandra Fontes de Siqueira, de Jundiaí, no interior de São Paulo, a Maria Marques Bigoto, de Campinas, no interior de São Paulo, de Cruzeiro, no interior de São Paulo, a Maria Aparecida de Castro Silva, e depois a Maria José da Silva, de Indaiatuba, no interior de São Paulo, a Irene Moraes Andrade, de Três Corações, em Minas Gerais, a Simone de Fátima Alves da Silva, de Vinhedo, no interior de São Paulo, a Maria Lúcia de Araújo Pinto, de Taquari, no Rio Grande do Sul, e também a Zélia Maria Souza Silva, de Riachão, Paraíba, e a Rosalina Augusta de Souza Matias, na capital, em São Paulo. Então, todos esses nossos irmãos desejam ao Padre Eduardo assim, um feliz e santo aniversário. Que bom, né? É tão bom de receber o parabéns das pessoas em momentos assim. Um homem que tem feito da sua vida uma vida para Jesus, né? Eu acho muito interessante especial isso, né? ele. É legal, as pessoas lembrarem, isso é muito bom, não é? Olha só, nós temos que lembrar você que conversão é um processo que a gente faz da melhor maneira possível, cada um do seu modo, como a gente tenta conversar aqui. A gente vai assistir agora um VT sobre conversão, uma situação, né, prática do dia a dia, e a partir dessa situação houve um processo de conversão. Então, antes de eu e o Beto a gente continuarmos o nosso bate-papo, um dos capítulos do livro que a gente vai falar aqui, eu gostaria que você acompanhasse comigo esse VT. Veja comigo. Eu lembro uma vez que ela chegou em casa, a primeira vez que ela descobriu que eu estava usando droga. Ela entrou no banheiro e viu um pedacinho assim de um cigarro de maconha, né, que eu acabei usando dentro de casa e joguei lá e esqueci. Não dei descarga e ela pegou e pôs no papel, me lembro até hoje, e me mostrou: Tiago, o que é isso aqui? Foi um susto muito grande. Na hora que eu vi, eu não tinha dúvida. Eu não tinha dúvida que ele não estava usando. Essa é a história do Tiago e Ivonete. Tiago, o filho, um jovem que se envolveu com drogas e que chegou até ser preso por conta do vício. Ivonete, a mãe, uma senhora simples que, com muita oração, nunca abandonou o filho. Ela realmente sempre esteve presente, nunca me abandonou,
Às vezes ela vinha, a gente chorava junto, a gente se abraçava. Eu lembro que eu falava, mãe, eu não quero mais isso, mas eu não tinha forças para sair, né? Eu falava, mãe, eu não vou fazer mais isso, mas no outro dia eu estava fazendo a mesma coisa. E ela não entendia, né? Mas mesmo sem entender, ela nunca me abandonou. Tiago é filho de uma família de 4 irmãos. A mãe fala que ele sempre foi o mais apegado e gentil. Ela nunca imaginou que ele poderia se envolver com as drogas. Ele sempre foi uma criança muito assim, que me ajudava. Sempre, os outros não eram igual. Ele sempre era... Foi aí que eu acho que aconteceu de eu não desconfiar antes. Mas não foram dias fáceis. Após a prisão, os amigos, parentes e até irmãos viraram as costas. Mas, enquanto todos se afastaram, Dona Ivonete não desistia e rezava todos os dias pela conversão do filho. Acordava à noite, às madrugadas, rezava, ajoelhava no chão. A ajuda era Deus que me dava força. E em pensamento eu falei, tem jeito sim. Meu filho não nasceu nas drogas. Meu filho nasceu de uma mãe que tem fé. Ele tem jeito. Tiago se envolveu com drogas aos 12 anos de idade. A curiosidade foi um dos motivos que o levou para esse caminho. Ao todo, foram 10 anos de sofrimento e muita oração, que aproximou ainda mais mãe e filho. Esse contato podemos observar na conversa dos dois. Dona Ivonete não poupa elogios ao filho, que retribui com abraços de agradecimento. Você é o maior presente do que Deus me deu. A história do Tiago e da Dona Ivonete é muito parecida com a história de Santo Agostinho e Santa Mônica. Santo Agostinho não queria seguir os conselhos da mãe. Na juventude, percorreu diversas religiões. Mas Santa Mônica não desistiu do filho, rezou constantemente pela sua conversão. Esta que veio acontecer aos 30 anos de idade. A relação entre as duas histórias quer mostrar que a fé, a perseverança e o amor de uma mãe podem vencer barreiras. Este psicólogo comenta sobre a relação entre as histórias. Mostra que a curiosidade, a busca desenfreada pelo prazer e a falta da autoestima são elementos fortes nos jovens que podem levá-los a serem desobedientes e até terem uma vida desregrada. Mas reforça que o amor e a fé de uma mãe são essenciais na vida de um filho. Esse amor da mãe frente ao filho e colocando o desejo dela, eu quero te ver bem, mas não deixando de amá-lo nunca, fez com que ele pudesse se desenvolver a capacidade de se amar. Quando a gente se ama, a gente pode se cuidar. Se cuidar significa eu poder respeitar meus limites, eu não precisar deixar de desejar o prazer, mas respeitando os limites, cuidando da minha saúde, cuidando do relacionamento dos outros. E foi baseado até nesse amor que ele desenvolveu toda a filosofia dele, né, do Santo Agostinho. E aí você percebe que esse amor teve um nome, que foi a mãe em cima da fé dela e esse amor de Deus que circulou tudo isso. Ele comenta também sobre a história do Tiago, exemplo vivo de que o amor supera tudo. A gente é importante para Deus e para os pais. E se Deus e pais não dão essa importância para a gente não pode se dar. Quando a gente consegue passar para as pessoas que nós somos importantes para os outros, a gente passa a se sentir importante. E as primeiras pessoas que têm que passar isso para um filho é o pai e a mãe. Eu acho que a mãe do Tiago conseguiu fazer isso brilhantemente, a ponto de retirá-lo dessa vida aí que ele estava seguindo, que poderia ter levado à morte ou destruição. Hoje, Tiago não só se livrou das drogas, como é líder de um grupo de apoio a jovens. Então eu agradeço muito a Deus pela vida da senhora e eu te amo muito. Você é um grande presente na minha vida. Eu quero mandar até um grande abraço para o Tiago. O Tiago é um guerreiro, a gente conhece o Tiago aí, tudo aquilo que ele tem feito nessa luta aí contra
contra as drogas mesmo, né? Ajudando os jovens a trabalhar um pouco mais isso, né? Até a gente dizia aqui, né, que você falava a questão do tempo, né? A pessoa se ocupar mesmo, porque às vezes O grande problema que eu vejo nos jovens, e o jovem brasileiro, é que ele é muito desocupado, porque o Estado se ausenta. A escola, o cara vai lá, fica 2 horas, ele leva a lição de casa, não faz a lição, a professora também não cobra. Essa média, a indústria das drogas se aproveita disso, porque isso é uma indústria mais forte que a do álcool, mais forte que a do tabaco e que está nas esquinas. E não tem quem... Sem uma atitude, uma política pública séria, num país que você vê, no estado de corrupção, você não vai conseguir, porque eles estão se enfiando na política como vereadores, como deputados, e a gente vai sofrer ainda muito por isso. Mas ocupação, tem um sistema de ensino que ocupe o jovem, você acabava com metade disso e ainda formava um Brasil melhor. Mas certamente. É engraçado que a gente vê, por exemplo, essa questão do rapaz, do Tiago. Eu esteve lá na paróquia, conversando com alguns jovens, né, falando um pouco sobre esse processo mesmo, né, assim, de ele ter mudado o jeito de perceber as coisas. E aí a gente entende que essa mudança dele, essa transformação, até que você usava isso, né? Essa transformação foi o processo de conversão na vida dele. E a gente diz assim, a conversão, de fato, é você mudar o rumo, né? Mudar o rumo da sua história, mudar o rumo das coisas e criar uma outra visão sobre as coisas, né? E uma das coisas importantes que ele até dizia assim, é o fato de a mesma coisa que você vive, mas o seu olhar é outro. Por exemplo, as amizades, tem um ótimo amigo. Então, hoje, depois de passar por esse processo de conversão, ele vê a pessoa de uma outra maneira. É a mesma pessoa, só que quando ele estava num mundo completamente complicado de drogas e tal, a pessoa era uma ameaça, ou a pessoa só queria o mal dele. Então, e assim, o mesmo olhar sobre aquela situação, aliás, um outro olhar sobre a mesma situação, o ajudou a fazer esse processo. Veja bem, quando o coração da pessoa se abre para Deus, essa coisa, por exemplo, se eu fizer assim, vem um ventinho, né? Eu vejo o vento? Não. Você vê Deus? Você vê Deus materializado aqui? Não. Numa pessoa? Não, mas você pode sentir, você pode se deixar se levar, você pode abrir o seu coração. É isso que dá uma transformação. Para nós. Você tem razão, Para nós que somos pessoas religiosas. Exato. Agora, se a pessoa segue o bem, até ateu, para mim também eu não vou questioná-la. Eu sou uma pessoa de índole religiosa. Quem tem isso, o sopro do Espírito Santo bate, vem a transformação, a conversão. Exato. Ora, no seu livro, a gente estava falando desse... Eu até tinha perguntado para você, existe um capítulo tal especificamente que isso tenha te chamado minha atenção? É claro que é o livro todo, mas especificamente, o que você gostaria de apresentar do livro? Na verdade... Quer dizer, o livro todo, né? Lá, lógico. Na verdade, o livro tem um capítulo que só fala da conversão, né? De Damasco a Antioquia, né? Eu vou ler um item, como é que era aquele negócio no programa, socorrer os universitários? Eu não preciso, eu vou socorrer o meu óculos. Sim, tá? isso é bom. Então, aqui a cada capítulo, nesse livro, eu sintetizo os passos de Paulo, o que determinou a vida dele. No capítulo de conversão, eu escrevi o seguinte, em tópicos, bem simples, no final do capítulo. Da juventude aos 30 anos, foi leal ao seu grupo, fazendo o melhor por ele, mostrando caráter. Paulo mostrou um tremendo caráter sendo um judeu zeloso. Ele era extremamente confiável no judaísmo. E quando ele se transformou irrestritamente e foi um grande seguidor de Cristo. Então, Paulo não era o lixo que todo mundo imagina que era antes. Ele estava agindo numa lógica de uma educação. É que nem esses meninos, às vezes, que nascem no Oriente Médio, amarram uma bomba. Com 7 anos, ele vê o tio morto, o outro morto, aí diz, não, mas você vai fazer porque é isso que Deus quer e não sei o quê. Essa criança, às vezes, se mata com 17 anos, ignorando que ela está cometendo um grande erro. Então, precisa ter compaixão, recriminar o ato, mas ter compaixão. A gente não pode ficar com essa ideia, então, de Paulo, que era um homem perverso. Não era. Nada disso. Ele era um judeu zeloso, e ele estava, quando, por exemplo, ele ia atrás dos cristãos, por exemplo, ele estava... no coração dele, cumprindo de fato aquilo que a lei pedia. Ele era um homem honrado, de valor, só que estava contra. Né? E, por exemplo, uma vez discordando, assumiu um novo pensamento de forma clara e integral. Ele não olhou mais para trás, que é uma das coisas que o Evangelho faz. Você ara na seara do Senhor, você vai arar e não vai olhar para trás. E ele fez isso.
Por exemplo, uma vez convertido, não teve medo de se preparar mais, seja no deserto ou em Tarso. Ele passou 3 anos no deserto, 4 anos em Tarso. Antes disso, foi falar com Pedro e Tiago Menor para saber de Cristo, quem era a pessoa que ele não conheceu. E dá a impressão, assim, é bom você ir apresentando isso, mas só para os adendos assim, olha, é bom citar isso, situar, melhor dizendo, as pessoas, quem está em casa, por exemplo, porque às vezes a gente acha que tudo aconteceu numa fração de segundo. Por exemplo, Paulo teve o momento de conversão, aí daqui a 5 minutos ele encontrou com Ananias, daqui a 5 minutos ele foi com Pedro. É bom citar essas questões, todas elas, para as pessoas entenderem, olha, o processo de conversão, de fato, ele foi se dando ali, não é? Então, nesse momento, naquele momento, e demorou 4 anos, 3 anos, é importante citar. Imagina um cara mestrado, doutorado, com todos os títulos que alguém poderia ter no ensino da época. E aqui tem um item que fala, né? Procurou informações na melhor fonte possível, Pedro e Tiago. Pedro era pescador. Tiago também tinha origem humilde. Você sabe que Jesus, o Nazareno, ele teria um sotaque tipo de Sorocaba, seria do interior, do Mato assim. Grosso. Ele era, na verdade, quando ele chegou em Jerusalém, era um representante, um campesino, um representante do campo, abrindo os olhos daqueles que estavam na grande cidade, que seria Jerusalém. No caso, Cesareia Lima, no caso, o foco dele foi Jerusalém, claro. Porque tinha o templo. Imagina o choque de você receber uma pessoa que não fez um curso normal, que não era de elite. Eles tinham um sotaque da Galileia característico e falando tudo, um monte de verdades para você. Nossa, eu acho que o primeiro preconceito, a primeira coisa é o preconceito, não é? Quer dizer, alguém que vem lá do interior, quem é esse bendito aí que está... E era sábio. Sabe santo, né? O santo, né? Reconheceu uma oportunidade para alcançar seu ideal no chamado de Barnabé. Paulo, depois da conversão, ele foi enxotado. Ele foi enxotado de Damasco, ele foi enxotado de Jerusalém. Ninguém queria esse homem. Ele ficou lá em Tarso, até que Barnabé foi lá buscá-lo. E ele esqueceu ele podia embirrar, dizer, pô, mas vocês não me querem, por que eu vou? Vou continuar aqui no bem bom, aqui na minha cidade, etc. Não, ele largou tudo, seguiu Barnabé para Antioquia, que tinha uma explosão de fé lá, para começar, a partir de Antioquia, a arrumar as expedições. A humildade. Paulo, na primeira expedição, era assistente de Barnabé. Um doutor, quase que um doutor, ele não se sabe se ele se formou, mas um cara extremamente instruído era assistente, quer dizer, ele foi aprender a pregar, a questão a da se humildade domar, também, né? Ele era humilde. Teve coragem de romper laços sociais limitantes. Quer dizer, quando você se converte, você vai ter a repreensão de todo mundo à sua volta. Ou não, esse menino que apareceu aqui não foi assim? Os outros que não queriam largar a droga começaram a avacalhar ele. Pô, mas você é louco? Isso é isso? Você está ficando fanático? Agora você vai para a igreja? Entendeu? Fanático religioso, como é que é? Eles vão destruir o cara. Então, Paulo, ele rompeu os laços. Imagina o que é você romper os laços com uma família rica, que nem a de Paulo, bem de vida, com status de judeus, com cidadania romana. Só faltam mais 2 itens. Transformou uma mudança radical de pensamento em um passo de reconstrução pessoal vitorioso. Quer dizer, ele mudou o pensamento dele e transformou isso positivamente. Quantos homens viveram na época dele e não deixaram nada, foram ricos, bilionários, e eu e o padre Air estamos aqui conversando dele e o admirando. Isso faz diferença. Claro, sem dúvida. E o último item, aceitou extrema dureza de recomeçar do zero. Quem converte, recomeça do zero. É isso que é importante, você não vai ter apoio. A não ser que seja uma conversão de conveniência. Mas eu acho que isso é fundamental, isso, viu? Quando a gente toma esse lado da conversão, de fato você retoma uma caminhada. Não, retoma a caminhada, você começa do zero. Você não retoma nada porque não tem como retomar. Se você decide mudar o seu comportamento, o seu jeito de ser, em relação a tantas coisas, né? Você de fato tem que começar do zero. Eu acho que é fundamental isso. Senão a gente começa a achar que a conversão é um paliativo, né? Vamos remendar aqui, remendar ali, e conversão não ou então o cara só sai de um sufoco. Ele está tão sujo socialmente que ele sai do sufoco, mas continua com os antigos hábitos. Não, é claro que esse rapaz, no primeiro momento que ele começou a conviver na igreja e receber aqueles novos amigos que se interessavam por ele,
perto do que ele tinha antes, talvez fosse um pouco monótono. Ele tinha que ter coragem de dizer que era aquilo que ele queria. Muito bem, a gente vai para o intervalo é rápido, rapidíssimo mesmo, daqui a pouco a gente já volta, viu? É um instantezinho só, até daqui a pouco.